Mas voltando a essa questão de Brasil e Argentina, porque além das notícias que tivemos aqui no Brasil de negociação direto com a China e Yuan, também veio aquela ideia de criar uma moeda em comum, capitaneada por Brasil e Argentina, mas queria envolver outros países aqui. Até isso veio, depois parou. Não foi a primeira vez que apareceu. O Paulo Guedes já havia comentado sobre essa moeda. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Porque quando o Paulo Guedes fala, eu até pensei, cara, o que ele tá vendo que eu não tô vendo? Porque para mim isso é um absurdo. Né? E agora, quando outro governo falou, eu pensei, poxa, mas para que criar essa moeda em comum? Né? O que a gente teria de ganho com isso? Vocês enxergam que seria uma boa medida para o Brasil? A gente teria a ganhar? Ou é mais para socorrer o hermano que tá mal? Jesus. Não, vamos lá. É, reforçando, né? Muita gente critica hoje essa ideia sem lembrar, e aí eu tô falando de posição política mesmo, sem lembrar que o Guedes também comentou. O Bolsonaro foi à Argentina ter uma conversa sobre isso, e ele deu nota pública que foi apenas uma conversa por início de um projeto. Eu acho que foi o próprio Guedes que falou que seria algo para daqui no caso, na época, né, daqui a 10 anos e tudo mais. E o Guedes fala disso há muito tempo, antes mesmo da gestão passada, acho que é 2010 que ele escrevia algo sobre isso, né? Aí eu não sei se é interferência da escola de Chicago, né? Que o Guedes é da escola de Chicago, mesmo que ele aprecie a escola austríaca, que é contra, né? Tem um posicionamento mais contra essa ideia. Mas aí, voltando, tem também a diferença da moeda única e moeda comum. A ideia seria uma moeda comum. Só que aí tem alguns pontos. A moeda comum ela seria mais para transações, porque eles defendem assim. No banner tá assim: é para destravar a questão comercial, a questão econômica, de transações entre os países e tudo mais. E cada país continuaria com a sua própria moeda, né? Agora, o eixo central da discussão qualquer relacionamento, mesmo que econômico e comercial, com um país que não tem responsabilidade fiscal, ela não vai te trazer benefícios, né? Porque não, a gente não está falando aqui, por exemplo, do euro. O euro é uma moeda ali de alguns países da Europa, tem sim seus problemas, porque alguns países justamente têm seus déficits. Então tem que ter uma responsabilidade fiscal equalizada, por assim dizer. Mas mesmo não sendo a moeda única e sendo a moeda comum, eu não vejo por que você criar uma nova moeda para fortalecer transações comerciais, e eu não vejo por que não pegar então e usar o dólar, né? Por que criar uma nova? Mas é porque o dólar não funciona, porque é desvalorizado. Que a Então o Argentina não problema. tem. Então Não você consegue tá imprimir. querendo curar a febre jogando gelo na testa, ou você vai procurar remediar da forma correta? Então, assim, esse é o meu questionamento. Eu acho que não tem que nem entrar, não tem muito. Não precisa de muitos argumentos para mostrar que essa ideia ela não tem uma vantagem, principalmente para nós. Né? Não que a gente esteja tão bem, mas comparando com a Argentina, eu não vejo motivo para a gente ter relacionamento com um país com tamanho e responsabilidade fiscal. É engraçado essa questão de referência, né? Porque realmente quando você fala com um argentino, ele olha para o Brasil, pô, como vocês estão bem, né? Como está a situação econômica lá? Mas eu concordo com tudo que a Josi comentou. Era uma ideia já antiga do Guedes. Quando ela saiu, eu critiquei bastante quando ele falou sobre isso. Pelo menos ele teve a sensatez de dizer, não, é uma conversa muito inicial, mas é um plano, um Uma ideia. projeto, se for adiante, bem a longo prazo. Já nesse governo parece algo que eles gostariam de fazer mais rapidamente. Até o Alberto Fernandes, nessa entrevista para um canal brasileiro, que eu citei antes, ele adorou a ideia, ele se mostrou assim, até esperançoso, pô, assim, acho que seria ótimo para a Argentina. Realmente, para a Argentina, a situação deles seria uma espécie de resgate, honestamente. Ter uma moeda única que tem um Banco Central sob o controle desses países, que compartilham essa união monetária e podendo imprimir mais moeda, excelente. Então, para a Argentina, seria um ótimo arranjo. Para os demais países, eu entendo que não. Mas, realmente, do que está sendo discutido até agora e do que foi divulgado, seria uma moeda mais para comércio, para pagamento, e não uma nova moeda. Não se sabe exatamente o que vai ser, se é que vai ser alguma coisa. Mas a gente já tem um sistema de liquidação de pagamentos entre as próprias moedas hoje em dia. Isso já acontece entre Brasil e Argentina. Então, se é apenas para isso, nem precisa criar uma nova moeda. Mas é um pouco de plano megalomaníaco, aquela questão do orgulho nacionalista, de não abrir mão de uma
moeda comum, latino-americana, soberania monetária, enfim. Mas América eu Latina não é concordo quintal de plenamente. ninguém, É, tem, essas coisas. tem inclusive a ideia, aí não sei se é na comum ou na única, da criação do Banco Central, que unificaria as reservas, olha só, reservas internacionais dos países. Olha o perigo. Olha o perigo. daí- É meio que trocar lanche na merenda, sabe? Mas tá trocando filé mignon pela bala Juquinha. Então, tem 300 bilhões, o cara tem 5 e sangrando, pô. É a mesma coisa do amigo X dar errado, né? Então, não vejo motivo. E aí teria até um certo tipo de punição para quem exportaria para países não participantes dessa moeda única. Porque o Maduro, inclusive, ele ficou felizão quando ele ficou sabendo que a Venezuela verdade. poderia integrar. Tem vídeo dele, inclusive. Ele ficou felizão. Mas já temos a moeda única. Usa o dólar e pronto. Não precisa recriá-la. Por todas as deficiências que o dólar tenha, é a moeda do planeta. Então, E aí utilizar. entra a discussão, né, do dólar, até para algumas pessoas, tem que adotar o dólar, e aí entra a questão que ele explicou hoje mais cedo sobre o currency board, né? Para você usar, você tem que ter saúde fiscal. E você tem que manter a saúde fiscal. Sim. Nenhum dos países garante isso. Esse até para complementar, esse é um trauma que ainda existe com os argentinos com o corralito. Porque uma das pautas do Javier Milei é a dolarização da Argentina. Como exatamente seria essa dolarização? Porque quando eles escutam dolarização, vem a lembrança de 2001. Mas sim, a gente dolarizou, o que aconteceu? Perdemos tudo. Então agora dolarizar é realmente quase um tabu como fazer isso na prática. Mas É. seria uma solução.